Eu vou aproveitar esse exercício da caneca para mostrar uma outra configuração de material. E por hora vamos fazer o seguinte, vamos salvar esse arquivo com outro nome, File, Save As. Eu vou salvar ele aqui como caneca04 e vou colocar aqui material textura. Ao invés de mudar apenas a cor, vamos colocar uma textura para a nossa caneca. Para fazer isso, eu vou buscar uma imagem na internet. Vou usar essa imagem da Mona Lisa, né? Então, essa fotografia aqui tem 330 por 402 pixels. Essa é a proporção da nossa imagem. Então, vamos salvar a imagem como, e se a imagem tiver um nome muito grande, eu vou recomendar que você troque este nome e coloque um pouquinho mais simplificado. Pronto. Pode ser PNG, JPEG, ok? Salvar. Quando queremos colocar uma textura para o nosso objeto, temos que acrescentar um node aqui do nosso painelzinho de Shader Editor, né? Então, eu vou dar um Add Texture. Existem vários tipos de textura, mas o que nós queremos é a Image Texture. Vou colocar esse quadradinho aqui à esquerda do nosso quadro principal. Fazendo isso, eu vou abrir a minha fotografia. Coloque sempre, né, as texturas junto dos arquivos de Blender, para que a textura não fique perdida no seu computador. Nesse caso aqui, nós podemos visualizar no modo de lista, né, ou se você clicar nesse thumbnail aqui, a gente pode ter um preview da imagem. Então, Open Image. E instintivamente, né, podemos visualizar aqui que o color vai se ligar no Base Color. E aí nós temos a nossa textura aplicada ao objeto, né? Ela está brilhante por causa do roughness, né? Disse roughness, né? Só que tem algum problema aqui, né? O problema é que a nossa imagem está de qualquer jeito. E é aí que entra a segunda fase aqui de aplicação de texturas. A gente tem que fazer o mapeamento dessa textura. E para fazer o mapeamento, nós vamos usar o Workspace, o V-Editing. Nesse Workspace, a gente tem aqui 4 janelas, né? Sendo que essa janela à esquerda é o chamado UV-Editor, ok? Nesta janela à direita, nós temos a 3D Viewport já no subnível Edit Mode. Então, nesse caso aqui, eu já vou fazer um Frame Selected, né, para olhar o nosso objeto mais de perto. E aqui ele está apenas mapeando, olha que interessante, o cabo da nossa caneca, tá? Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, eu tenho duas alternativas. Existem várias maneiras de fazer um mapeamento, mas eu vou fazer um mapeamento bastante simples e direto. A primeira coisa, eu vou selecionar todas as faces. Nós estamos aqui no subnível de faces, né? E as faces estão distribuídas dessa maneira, tá vendo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou projetar esse mapa e vou pegar uma cor única aqui da nossa imagem. Vou aproveitar essa cor única para a nossa imagem. Então, para isso, View, Frame Selected, e vou olhar de Front Viewport. Deixa eu ver de novo, View, Frame Selected. Isso, ele está bem ajustado aqui no nosso preview. Se você, por um acaso,
mudar o tamanho da sua janela, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, na altura do Texture Painting, ó, entre o Texture Painting e o Shading, você vai visualizar que o seu Frame Selected, ele se reajusta novamente, tá? Então eu quero manter sempre esse padrão. E vou projetar o mapa baseado na viewport em que eu estou, por exemplo, na Front Viewport. Portanto, nesses menus aqui em cima, tá vendo? Eu ganhei um menu chamado UV. As letras U, V e W correspondem aos eixos X, Y, Z. E trata-se muitas vezes de mapeamento. E tem vários tipos de mapeamento, tá? Esse mapeamento provavelmente está automático. Então, eu vou projetar agora baseado na minha viewport. Então, Project from View. Então, todos os mapas, né, inclusive da parte de trás da caneca, eles estão projetados dessa forma aqui. Do lado esquerdo aqui a gente está vendo os mapas. Eu vou usar essa informação aqui e vou fazer um scale. Um scale para diminuir S de scale. Eu vou diminuir esses mapas aqui, ó. Se você vier na janelinha do Resize, aqui você pode ver o quanto de escala você pode determinar. Vou colocar aqui 0.1. Pequenininho, tá vendo? Pequenininho. Por quê? Porque eu vou querer adotar uma cor única da nossa fotografia, né? Vou aproveitar a nossa fotografia aqui para pegar uma cor única. Então eu posso também mover esses mapas aqui, posso mover com a ferramenta de mover ou digitando, né? A tecla de atalho é G, portanto G de grab. Eu vou levar essa minha texturinha aqui, ó, mais ou menos aqui em cima, porque eu quero pegar essa corzinha aqui e ela vai ficar em toda a caneca, ok? Então, se você, por exemplo, voltar aqui no nível de Object Mode e ligar o Preview de Material aqui, né? Olha lá, a caneca, ela está toda colocada naquela corzinha meio verde, tá vendo? Tá? Eu poderia ter também uma cor única aí, depois a gente vai ver como é que a gente faz isso. Se o nosso quadro aqui tivesse um quadradinho de cor única, eu poderia aproveitar essa cor única também para determinar a cor inteira na caneca. Mas vamos adotar esta cor. Voltando para o Edit Mode, agora eu vou fazer uma projeção de mapa considerando as faces que eu quero selecionar. Então, aproveitando também ainda que a nossa visão aqui, né? Eu vou colocar aqui a tecla Z, vou digitar a tecla Z, e eu estou aqui no Material Preview, ó, eu posso trocar entre Material Preview e Solid, e o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, um grupo de faces, né? Mais ou menos com a mesma proporção da fotografia. Digamos que cliquei nesse primeiro, segurei o Ctrl, cliquei aqui, vou continuar pressionando o Ctrl. O Ctrl seleciona os elementos em sequência, né? Para somar seleções é a tecla Shift, porém, como eu quero essa sequência também, vou segurar o Ctrl e o Shift. Olha aqui, ó, Ctrl e Shift. E pronto. E por último, Shift e clique. Digamos que essa seja a nossa proporção da fotografia, talvez um pouquinho mais aqui, ó. Vou segurar o Shift, vou somar essas aqui também. Ok? Então, o que vai acontecer? Eu poderia, por exemplo, fazer mais um segmento aqui e mais um segmento aqui, para deixar essa fotografia bem organizada aqui na nossa caneca. Mas por hora, vamos fazer assim. No menu UV, eu vou botar Project from View. E tá vendo? Essas são as faces que estão projetadas. E estão projetadas na proporção da minha caneca. O que é que eu devo fazer aqui? Eu devo usar a ferramenta de Scale e a ferramenta de Mover para centralizar a minha fotografia. Então, logo de cara eu vou pegar o G de Grab e vou restringir
a minha movimentação aqui no eixo X. Então eu digitei a letra X e vou deixar mais ou menos aqui no meio, né? E agora sim, vou usar o S de Scale para aumentar a proporção da minha fotografia, tá vendo? De maneira a ficar quase com o quadro bonitinho ali para mim. G de Grab novamente e vou posicionar a minha fotografia aqui. Cortei um pouquinho em cima, cortei um pouquinho embaixo, não tem problema. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui de volta, né? De volta aqui para o lado direito, eu vou digitar a letra Z, vou botar aqui, ó, Material Preview. E vocês podem perceber que aonde eu mapeei, né, os meus polígonos, vai ficar a fotografia que eu desejo. Então, no Object Mode, tá vendo? Eu tenho a minha fotografia aqui, deixa eu dar um zoom outzinho aqui para a gente observar. Eu tenho a fotografia mapeada de maneira proporcional e o restante da caneca está naquela corzinha manchadinha ali, tá? Então, essa é uma maneira bastante simples da gente mapear uma fotografia em um objeto. Para este caso da caneca, o que a gente pode fazer também é determinar uma cor única para a parte de dentro. Normalmente a parte de dentro, às vezes, de uma caneca é branco, né? Então, para isso, eu preciso voltar ali no menu do Shading e determinar que esse seja um material com mais de um slot. Por hora aqui tá bom? Eu vou dar um File, eu vou dar um Save. Se você voltar aqui no Edit Mode, que é o nível em que a gente trabalha a seleção de mapas, né? A gente pode fazer uma brincadeira aqui, é o seguinte, eu não vou perder essa seleção, ok? Mas eu vou dar um Select Invert. Olha lá. E ele seleciona todas as outras faces do meu objeto, mostrando aqui o mapeamento da minha canequinha, tá vendo? Ok? Muito bem. De volta lá para o Shading. Eu vou criar agora um segundo slot de material, né? Para a gente fazer um material composto, tem que ser assim. Então, eu tenho aqui um slot número 1, que tem a minha textura, e eu vou clicar nesse maisinho e criar o slot número 2. No slot número 2 ainda não tem material, eu vou criar um novo material, e esse novo material vai ser branquinho assim. Esse material, vou colocar aqui, caneca dentro. Eu dou um Enter aqui. E esse roughness aqui eu também vou deixar com o valor 0.1, que é o mesmo valor que eu tinha colocado no slot número 1. Feito isso, eu vou ter agora que mapear a minha caneca para ele entender que os polígonos selecionados, eles vão ter um assign desse material aqui, tá? Então, primeiramente, eu vou voltar aqui no nível de Edit Mode. Você pode fazer isso aqui mesmo, né? Não tem problema. Tá vendo? No Edit Mode, eu vou olhar a caneca pelo lado de dentro. Vou até colocar aqui no modo Solid para ficar uma seleção mais rápida. Vou olhar aqui na minha Top Viewport. Vou clicar nesta base, que é a parte de dentro da caneca, tá vendo? E assim, o que que acontece? Ele mostra que aqui está o nosso material com slot número 1. E vou selecionar as faces internas, né? Vou selecionar todas as faces internas. Se você achar difícil selecionar as faces internas, tendo o suavizador, né, o modificador de suavização, você pode até voltar aqui no nível do Modifiers, desligar aqui um pouquinho, né, a visualização do Edit Mode e
Com o Shift, você vai clicar num quadradinho aqui, né, numa facezinha aqui, e com o Ctrl você vai pegar uma linha de seleções aqui, ó. Por exemplo, Ctrl, cliquei aqui, ó. Então, o Shift ele soma as seleções, e o Ctrl ele vai selecionando em sequência, né? Então, Shift somado, Ctrl somado, pronto. Mais um aqui, vou fazer mais uma outro nível aqui, ó. Cliquei aqui, Ctrl, acho que foi todo mundo. E agora sim, tá faltando uma parte aqui, né? Ó, Ctrl aqui e Shift selecionados. Deixa eu pegar mais um outro pessoal que está por aqui, ó. Ctrl e Shift, pronto, ele selecionou toda aquela linha de elementos. E agora aqui, ó, com o Shift para somar a seleção, com o Ctrl eu vou clicar, olha lá. Será que ele vai entender o termo inteiro? Vamos selecionando por partes, né? Ctrl, Shift até aqui e Ctrl, Shift até aqui. No caso dessa seleção aqui também, eu acho que a borda também é interessante da gente pegar, né? Então, Ctrl Shift, vai clicando até somar todas as faces aqui. Ctrl Shift. Tá vendo? Toda a parte interna da borda. E se você quiser também a parte de cima, né? Acho que a parte de cima também é interessante. Então, Ctrl Shift e por fim Ctrl Shift. Então, toda a nossa parte interna da caneca está selecionada. E o que eu quero determinar? Eu quero determinar que essas faces elas tenham a identificação do slot número 2 aqui, ó. Quando eu escolho o slot número 2, eu tenho que determinar o assign, não designar esse material para aquelas faces que estão selecionadas. Portanto, cliquei aqui o botão assign. Vamos ver como é que ficou? Eu vou colocar aqui no modo de visualização Material Preview. Opa, Material Preview e pronto. Aí está a nossa caneca com faces selecionadas no slot número 2 e as outras para o slot número 1. Vou voltar aqui no meu modificador, vou religar aqui a visualização e agora sim eu tenho a nossa canequinha. Olha lá. Que bacana, né? Vou dar um file save aqui. E antes de fazer a renderização, eu também vou aconselhar que a gente diminua um pouquinho as chamadas samples, né? Então, no menu do render, lembrando aqui, né, que nós temos ainda o nosso plano, né, que vai ser renderizado junto, tá? Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho, porque isso ajuda a gente. Eu vou botar aqui menos 256. Pronto. E aqui eu posso colocar um valor 3000, que isso ajuda na velocidade da renderização e da visualização aqui na interface, tá certo? Bom, vamos salvar aqui. Esse é o nosso arquivo do Caneca 04, material e textura, né? E material em duas faces. E vamos renderizar aqui para ver se deu tudo certinho. Olha, logo de cara eu estou vendo aqui que a renderização vai demorar, mas que essa luz aqui não está muito legal. Então eu vou já ajustar um pouquinho melhor essa iluminação. E para isso eu vou voltar lá no nosso, vou desligar um pouquinho aqui esse Ray Trace aqui, né, do Rendered, vou botar aqui de volta do Material Preview e vou voltar aqui no nosso nível de layout para a gente poder melhorar essa iluminação aqui. Então, no nosso Workspace Layout, deste lado de cá, eu apenas vou visualizar, digitei a letra Z,
vou botar aqui Rendered, e do lado de cá eu vou selecionar os meus objetos no nível Object Mode, ok? Então, aqui no Object Mode, eu selecionei aqui a minha luz, e essa minha luz que está selecionada, eu posso diminuir a intensidade, por exemplo, eu posso colocar aqui 15, e posso clonar essa luz, colocar uma segunda luz aqui. Tá? Então, para eu clonar essa luz, pode ser Ctrl+C, Ctrl+V, ou também existe este Duplicate Objects, cuja tecla de atalho é Shift-D. Tá? Então, Duplicate Objects, e eu tenho a possibilidade de movimentar, né, para reposicionar essa luz. Eu vou posicionar essa luz aqui para trás, ó. Não só aqui para trás, mas eu vou colocar ela mais em cima. Né? Então, aqui eu vou colocar lá em cima, usando o parâmetro do Z-Location, vou colocar aqui 20 centímetros lá para cima, acho até que pode ser um pouquinho mais, 50 centímetros lá para cima. Lembrando que a nossa caneca tem 10 centímetros de altura, né? Agora eu consigo visualizar um pouco melhor aqui a caneca, mas ainda assim está muito brancão, né? Então, eu vou diminuir essa intensidade dessa luz que está ali em cima. Vou colocar até 5. Acho que agora está ficando mais interessante. E essa outra luz que está aqui, eu posso deixar ela mais distante ou com menos intensidade. Né? Eu acabei tirando a projeção da sombra aqui, né, por causa dessa luz que está aqui em cima. Né? Vamos só dar uma olhadinha como é que ela fica. Ó. Tá vendo? Tá? Não deixa de estar bonito, né? De repente, ó, esta luz aqui, eu vou colocá-la um pouco mais em cima, por exemplo, 20 centímetros. Uma luz que está para cima da minha caneca, e vou botar ela um pouquinho mais distante aqui assim, ó, mantendo ali a projeção da minha sombra. Acho que fica legal, né? E essa outra luzinha que tem aqui, eu posso até diminuir ela bem, até no exposure dela. Deixa eu ver aqui, 1. Tá? 1, acho que ficou legal, porque ela dá uma iluminação um pouco mais geral, mas ela não deixa eu perder essa projeção de sombra aqui, que fica mais bonita. Tá certo? Então, vamos dar um File Save. Deixa eu só conferir aqui. O nosso Max Sample está aqui. 3000 aqui, tá bom. E vamos renderizar. Render Image. Espera, né, terminar de renderizar, ok? E depois a gente salva a imagem. Muito bem. Lembrando que nós estamos diminuindo aqui a qualidade, né, para poder renderizar um pouquinho mais rápido, para a gente ver o efeito melhor, né, na caneca. E eu acho que falta aqui a gente olhar essa caneca um pouquinho mais de perto, né? A gente podia, de repente, melhorar aqui a inclinação da nossa câmera. Eu não vou salvar essa fotografia. Eu vou melhorar a qualidade da nossa câmera. E existe uma outra maneira da gente fazer isso também, que é mexer na própria câmera. Por exemplo, eu vou ativar aqui a visualização da câmera. Desse lado aqui eu vou trabalhar em wireframe. E aqui no menu do View, eu tenho uma câmera que tem uma opção de câmera aqui, ó, Camera to View. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso instantaneamente dar um zoom aqui, ó. Então, desse lado eu trabalho e aqui eu observo. E eu também posso trocar o ângulo. Olha que interessante. Troquei o ângulo, usei a ferramenta da mãozinha para centralizar um pouquinho mais o meu objeto, ok? Essa é uma boa maneira também da gente trabalhar. E depois que você usar esse aqui, você pode até desligar aqui de volta, para não te atrapalhar muito quando você for fazer outras coisas, tá ok? Então, na Label View, no meu sidebar, letra N abre e fecha, tenho vários labels aqui no menu do View, eu ligo, depois eu desligo aqui o Camera to View, vou voltar aqui para o item, vou sair daqui da minha visão de câmera, vou dar um Frame All aqui, vou dar um File Save e vou
renderizar. Muito bem, a renderização ficou pronta, né? Então agora vamos salvar a imagem, Image, Save As, lembrando que a gente está fazendo aqui um render da caneca 05 com um pouquinho menos de qualidade, só para a gente ter um resultado um pouquinho mais rápido, né? Depois, se você quiser, você pode aumentar aí as qualidades, se você tiver uma boa máquina, né? Renderizar com o processamento da placa gráfica e adquirir maior qualidade, tá ok? Então, por enquanto, File Save é só.